transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. A paz do Senhor, irmãos. Temos aqui ao fundo a cidade de Porto Alegre. Imagine que essa cidade esteja sob ataque de foguetes, de mísseis, mas sobre ela exista um domo de proteção. Certamente que o ataque do inimigo será frustrado. É exatamente isto que acontece, por exemplo, em Israel. Israel tem um sistema chamado Domo de Ferro. O que é esse sistema? Esse sistema consiste de, em primeiro lugar, radares que detectam qualquer míssil ou foguete que saia do território do inimigo. Quando estes radares detectam estes mísseis, eles calculam pela velocidade, pela inclinação, onde pretensamente eles irão cair no território israelense. Imediatamente, este lugar é avisado e as sirenes tocam e as pessoas correm para refúgios, para abrigos antiaéreos. Mas a coisa não para por aí. Quando este míssil é detectado, então, outro míssil, a partir de Israel, é lançado e atinge o míssil do inimigo no ar. Então veja, há duas formas de proteção. Primeiro, o escudo, a fortaleza, o baluarte, que consiste nos refúgios antiaéreos. Em segundo lugar, há uma defesa que é um ataque. O míssil que sai a partir de Israel e encontra o míssil do inimigo no ar e o destrói. Mas existe outra coisa interessante. Se os radares, se o sistema, se os computadores calculam que este míssil do inimigo não vai cair na cidade, vai cair no deserto, não vai causar dano, então não existe qualquer reação. Deixa este míssil andar, deixa este míssil voar, deixa este míssil cair. Pois bem, a palavra de Deus no Salmo 91 nos fala exatamente isto. A palavra de Deus nos diz que quando fazemos do Senhor a nossa morada, ou seja, quando o Senhor é o nosso refúgio, quando nós nos escondemos em Deus, e em segundo lugar, diz a Bíblia, quando nós dizemos, o Senhor é o meu refúgio, ou seja, quando eu estou em santidade, oculto em Deus, sujeito a Deus, e mais do que isto, eu estou atuando em oração, eu estou dizendo preventivamente, antes que o míssil caia, quando eu estou orando, quando eu estou orando por revelação, quando o Espírito Santo começa a nos mostrar o que pode acontecer, o que o diabo está tramando, os mísseis que o diabo está lançando, e nós oramos, escute, preventivamente. Então, o míssil não vai cair, e se cair, vai fazer pouco estrago, porque estamos debaixo de uma proteção. Existe uma ação preventiva. Existe um ataque no mundo espiritual que é a melhor defesa. E veja que interessante, quando estamos morando em Deus e quando estamos em oração, nós não nos preocupamos com
as calúnias, as injúrias, esses mísseis que o diabo lança sobre nós e que não vão causar problemas. Vão causar problemas se nós os agarrarmos, se nós gastarmos nossas energias para atacá-los, para nos preocuparmos com eles. Imagine, tomando o exemplo de Israel, cada tiro, cada míssil custa 40 a 50 mil dólares. Isso daí dá 250 mil reais. Imagina que Israel fosse jogar os seus mísseis em todos os foguetes que o inimigo lança. Eles iriam à falência. Assim também o crente vai à falência quando fica preocupado com tudo que acontece, com tudo que falam, com tudo que lhe atacam. Você tem que estar, eu tenho que estar, nós temos que estar escondidos em Deus e atirando e orando na direção do Espírito Santo. É por isso que nós convocamos esta campanha chamada Domo de Ferro, utilizando o mesmo nome deste sistema que o povo de Israel, a nação que Deus levantou na terra, no mundo físico, assim como levantou a igreja no mundo espiritual. Estamos utilizando então o nome deste sistema para que neste mês de junho nós entremos numa guerra, destruindo os ataques de Satanás. Destruindo os ataques de Satanás em algumas áreas específicas. Primeiro, destruindo os ataques de Satanás contra a nossa santidade. Segundo, destruindo os ataques de Satanás contra a nossa comunhão e devoção a Deus. Terceiro, destruindo os ataques de Satanás contra a nossa unidade, pois quando um reino está dividido, ele não prospera. Quarto, combatendo e destruindo, anulando os ataques de Satanás contra as nossas emoções. Quinto, contra a nossa saúde. Sexto, contra as nossas famílias. E sétimo, contra as nossas finanças. Mês de junho é mês de formarmos um grande domo sobre a nossa vida, um domo de ferro sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Eu te convido para formar este grande sistema que vai abrigar toda a nossa igreja. Junho é mês de vitória. Junho é mês de destruirmos com todo o ataque do inimigo, neutralizarmos os ataques de Satanás. Continuemos nessa batalha. O Senhor já tem nos dado grandes vitórias. Mês de junho é mês de consolidação das vitórias alcançadas. Domo de Ferro! Paz, oração e união, glórias a Jesus, está chegando nesta tarde até você mais uma edição do programa da Juventude em Ação, que tem como lema nenhum jovem se perderá. Nós estamos aqui nesta tarde, eu na apresentação, a irmã Débora Rodrigues, à minha direita está a irmã Jarivete Cruz. E à minha esquerda está a irmã Luana Meyer. E nós viemos aqui para levar a palavra até você, para deixar com que Deus fale conosco. Não é por mérito nosso, não é por nós mesmos, mas é por Deus que estamos aqui. E cremos que não foi em vão que você está assistindo essa programação nesta tarde. Eu peço a você que já compartilhe, mande o link para mais pessoas, para que outras pessoas possam estar conosco nesse início de tarde, falando da palavra de Deus, louvando, tendo um momento na presença de Deus.
Glória a Deus. Nós já temos pessoas conosco. Nós temos a irmã Adriana Costa, de Cabreuva, São Paulo. A irmã Paola Cruz, paz do Senhor. Irmã Miriam Machado, paz, oração e união. Temos a irmã Leiliane Cardoso, paz, oração e união, de São Mateus, Espírito Santo. Irmã Franciele Bittencourt, paz, oração e união. E a irmã Cássia Gomes, paz, oração e união. Aleluia. Glória a Deus. Nós estávamos vendo um versículo que gostaríamos de compartilhar com você nesta tarde, que está lá em Salmos 42, a partir do verso 1, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite e de dia, enquanto me dizem continuamente: ó Deus, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Glória a Deus. Essa palavra Aleluia. É tremenda, né? Um versículo, um salmo. Muitos salmos são muito bonitos que refletem a nossa vida no dia a dia. Mas esse aqui é um dos meus favoritos, que eu gosto muito. Até mandei para as irmãs ontem para ver o que elas achavam. E é um dos meus favoritos, que fala: como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu fui pesquisar o que significa suspirar, e quer dizer ter saudades, desejar. A nossa alma, dia após dia, ela suspira pela presença de Deus, ela deseja estar na presença de Deus, não é, irmã Luana? É verdade. Glórias É a assim. Deus. E é assim na nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós estamos numa semana corrida, quando passamos o dia todo ocupadas e com outras coisas, trabalho, estudos, a família, a casa, muitas vezes nós acabamos nos afastando um pouco de Deus, acabamos nos afastando de tirar períodos com Jesus. E essa semana passada eu senti isso em mim. A gente sente uma falta, sente uma vontade, tá faltando alguma coisa naquela semana. E a gente pode perceber que é a presença de Deus quando nós não estamos dando devida atenção a períodos, a momentos que nós devemos tirar com Deus para cultivar esse relacionamento com Deus. E às vezes a gente nem notamos, né? Quando a gente tá começando a se distanciar, ou tipo assim, a gente começa a fazer as coisas, aí vê assim, vamos orar daqui a pouco a gente não ora mais. Às vezes o cansaço, conforme a nossa rotina durante a semana, ela faz a gente esquecer. Eu sou uma pessoa muito esquecida, assim, demais. E aí, quando eu disse, vou orar daqui a pouco, quando vê, eu tô dormindo, no outro dia, não orei, não busquei. Daí é complicado. E começa aos poucos, né? Quando a gente vai, hoje eu não orei, amanhã eu oro. Aí assim. chega amanhã, mas deixa que amanhã eu oro, porque hoje teve muita coisa para fazer. Hoje foi correria, tem que pensar nisso, naquilo, e assim aos pouquinhos tu vai se distanciando de Deus. Eu me peguei assim semana passada, em querer tirar os períodos para mim, para estar com Deus, e não conseguir por ter muita coisa na cabeça, por ter muita correria, muita coisa para fazer. E aí a gente acaba não tirando esse tempo que precisamos tirar com Deus. É uma necessidade do cristão, a nossa alma, ela anseia, ela grita por esses momentos quando a gente não tira. Isso é totalmente verídico, pelo menos comigo isso acontece. Quando a gente tá mais afastado, tu te sente mal, tu te sente uma falta. Sí, nuestra alma se abate, como dice el versículo 5. Comienza porque como dice la palabra, nuestro espíritu está siempre dispuesto, mas nuestra carne hace fuerza, ¿eh? Entonces, nos estamos constantemente en esa lucha
de que nuestro espíritu clama, anseia, desea estar na presencia de Deus todo o tempo. É verdade. Mas nuestra carne, en los afanes desta vida, comienzan a distraernos, a tirar o tempo. Mas nuestra alma está dentro de nós. Eu desejo, anseio a presença de Deus. Sim, sim. E essa semana também eu me deparei com essa situação de não estar fazendo o suficiente para Deus, sabe? É que nem ela falou, tem alguma coisa, eu chego ao ponto de dizer assim, eu não tô mais me entendendo, eu preciso buscar, que se eu não buscar, Deus vai começar a apertar, porque Deus, quando ele aperta. Daí eu disse, não, vou ter que tomar uma posição, e até que eu tenho tomado, sabe? Porque Deus quer muito mais, não é só quer 5 minutinhos de oração, 10 minutos, não, Deus quer que a gente busque constantemente, perseverando, né? Buscando o tempo todo, orando sem cessar, como a própria palavra dele diz, né? E também nas nossas lutas, né? A gente tem que ansiar por Deus na nossa luta, nas nossas batalhas, né? Mostrar que a gente confia em Deus, né? E é isso, né? É uma vida de constância, né? Constante busca, firme e constante, sempre abundante. Isso é um versículo que foi pregado uma vez numa vigília da juventude. O irmão pregou sobre isso. E aquilo ali ficou gravado em mim, firme, constante, sempre abundante. Por mais que, como a irmã Jari falou, às vezes a gente se cansa, porque a nossa carne realmente ela é fraca, né? É somente por Deus. Mas a gente precisa permanecer firme e constante, buscar esse fortalecimento que vem de Deus. Porque se for por mérito nosso, a gente não vence, a gente não consegue. E que também o precisamos, porque, como diz a palavra, velad e orad para que não entreis em tentação. É verdade. Amém? Então, nós temos que cerrar essa porta ao inimigo. E quando nós entramos na presença de Deus, não importando a situação, o problema, a circunstância, quando começamos a aproveitar bem o tempo, a sacar, ¿verdad? O tempo devido para Deus, nós cerramos uma porta. E quando nós estamos conscientes, amém, de isso, de que o tempo que eu estou tirando para Deus, ¿verdad? Sacando para o Senhor, é uma herramienta para eu cerrar uma porta ao inimigo, para impedir que mi alma entre en angustia, para impedir que yo caiga en tentaciones. Y ahí es que nuestra alma comienza a renovarse en la presencia de Dios, comienza a adquirir herramientas, a comenzar a orar con más fervor, con más fuerza. Y comenzamos a crecer en Dios. ¿Amén? E é uma brecha fechada, né? Sim. Porque, por exemplo, se numa segunda-feira tu tem o dia todo para tirar. Se tu tira um tempo com Deus, aquele tempo que tu tá tirando com Deus pode ser o tempo que se tu não tivesse tirado com Deus, tu estaria fazendo algo de errado. Então é uma brecha fechada, é um momento que tu não deixa nenhum tempo livre para o inimigo te tentar, para o inimigo te oferecer coisas, para que tu possa estar indo para outro caminho, um caminho que não é um caminho bom. Sim. E ali no versículo 13, assim, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Sabe que eu me deparei com esse versículo porque no final de fevereiro eu passei por uma situação muito delicada com meu pai. Ele positivou a Covid, ficou muito mal, né? E nas primeiras semanas só eram notícias ruins, assim, que eu me abatia, não conseguia orar, e eu dizia assim, Deus, eu não aguento mais, eu não quero perder meu pai, já perdi meus avós por causa disso, agora o meu pai não, eu dizia assim, Deus, eu não vou ter mais limite para isso, para perder mais um por isso. E aí comecei assim, não, eu vou ter que orar, por mais que doa, por mais que tá doendo, por mais que tá sendo sufocante, eu vou buscar. E aí teve um dia que a doutora ligou e falou, o teu pai, a gente não tem mais o que fazer, teu pai não tá mais reagindo, estamos usando todo tipo de tratamento, e nada dele
reagir. Vamos entrar em reunião agora para ver o que a gente vai fazer com teu pai e entrar em... E talvez a gente vai ter que entrar no estado mais crítico. E eu, como sou da área da saúde, eu já entendi. Não, meu pai vai... Vamos deixar ele para conforto, já era, né? Daí naquele dia eu disse, Deus, eu tô muito triste. Mas eu tô sem força, porque eu não, parece que eu oro e não tá resolvendo. E aí eu sei que teve 2 dias e meio que eu fiquei sem notícias do pai. E eu lembro que foi numa terça-feira, um médico de um outro hospital que meu pai tinha sido transferido falou, teu pai não corre mais risco de vida. Não, ele tá num processo agora de reabilitação e tudo mais, agora só daqui pra frente. Eu disse, meu Deus, como é que... Uns 5 dias atrás, o Senhor falou pra boca da mulher que não tinha mais o que fazer com o pai. Só que ela, ao mesmo tempo, foi usada por Deus dizer para eu não perder a esperança, porque ela não ia perder a esperança em cuidar do meu pai e fazer o de tudo para ele sobreviver. Então, são coisas assim inexplicáveis, né? E graças a Deus ele tá bem, né? Mas eu ansei tanto por isso, sabe? Eu disse, Deus, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, mas a minha vontade é essa. Eu faço um milagre na vida do meu pai. Então eu ansei tanto por isso, sabe? Foram experiências extraordinárias. Acordava de madrugada, sabe? Eu nunca vivi o que eu tinha vivido nessa situação do meu pai. Então eu observei assim, como é bom, né? Se levantar de madrugada e orar, sabe? E isso, e eu disse, tomara que eu continue, né? Tomara que seja assim. Não continue, né? A gente é humano, a gente é falho. Só que depois a gente fala, aí esse dia eu fiquei pensando, como é bom orar de madrugada, por que eu não tô fazendo isso, sabe? E às vezes a gente, exatamente o que a gente falou, o cansaço às vezes toma nossas vidas de uma forma que, meu Deus, só que nem eu penso, nosso cansaço, nossos medos, não tem que ser maior que Deus, né? Em buscar a Deus, a gente tem que permanecer, né? Ansiando, né? E buscando e perseverando. Às vezes é necessário um esforço também, né, da nossa parte. Um esforço totalmente. Muito esforço. E eu acho que é muito importante, sabe quê? Porque entendemos que é a luta do cristão, né? Que estamos todo o tempo, Senhor, luchando com nossa carne. Mas, por isso, ahorita, tempo atrás, falei que vocês não usam a palavra ahorita, ¿verdad? Estoy recapitulando aqui. Que falei de que nosso espírito está disposto, mas nossa carne hace força. E sabe que eu, através da vida, eu pude compreender que nós temos que tomar posição ante esto, porque o enemigo também pode tomar ventaja de isso. ¿Y qué? Porque, estoy cansada, no voy a orar. Y luego llega el pensamiento, no oré, soy una mal cristã. Estoy perdiendo mi tiempo. Oh, Deus, te fallé de nuevo. No merezco tu... Y ahí comienza el enemigo a tirar pensamientos. Fallé de nuevo. Yo quiero, mas no puedo, no posso. Tô cansada. Tô cansada, sou débil. Oh, Deus, eu não posso cumprir o propósito que você tem comigo, Deus, porque eu não tenho forças nem para orar. O inimigo começa a tirar. E às vezes uno pensa que é uno mesmo, mas não. Uno tem que parar e dar-se conta, não. Eu tenho que tomar posição, porque senão o inimigo está tomando ventaja da minha vida. Então, isso me impede a mim prosseguir, me impide avançar. Então, é tempo de que nós podamos reflexionar nisso e dar-me conta de que cada vez que chega esse pensamento eu tenho que contrarrestar-lo e repreendê-lo. E dizer, não, é certo, eu não orei porque estava cansada, mas reconhecer, né, irmã? Reconocer e tentar disponer nosso coração, ¿verdad? Y alinear a lo que nuestra alma desea, que es estar na presencia de Deus, como fala o versículo. Me entenderam a minha ideia? Sim. De que é tempo de que nós tomemos posição al respecto. E como falava o pastor ontem, que assim como Jesus tirou das manos do inimigo en español es la acta de decreto en contra de nuestra vida.
Así como Jesús tiró de él y clavó en la cruz del Calvario, nos tenemos que quitar das manos del enemigo toda ventaja que el enemigo toma ventaja porque nos permitimos, porque nos cerramos las puertas y las dejamos a veces un poquito abiertas, mas un poquito, pues mucho, poco a poco. Sim. Então, é com... Ele é astuto e aproveitador, né? Claro, Às vezes um furinho ele vai lá, não vou naquele furinho e vou destruir. así mismo. Por eso nos tenemos que unirnos. Por eso nós temos que aproveitar. Hay vigília, pues vamos para la vigilia, porque un tiempo que eu posso ir. Vamos para Vale da Oração, pues vamos a esforzarnos, porque muchas veces tenemos que reconocer si nos quedamos en casa, sempre vai aparecer algo para fazer. verdade. Mas se nos estão citando para a consagração o sábado, o domingo, o jejum solemne, as terça-feira, o jejum, vamos a sacar o tempo unidos, porque aí unido é que uno toma força e diz, se a minha irmã está comigo, pues é muito mais fácil a carga, né? Sim, é verdade. É Ou às assim. vezes a gente pensa assim, tem consagração, né, na igreja. Vou me consagrar em casa, né? Assistir Ai, online. Triste realidade, gente. Aí a gente levanta, uma vez eu fiz, eu vou fazer, já que eu não vou ir não vou mais tarde na igreja, eu vou fazer em casa. Eu juro por Deus, misericórdia, que Deus me perdoe. Eu acho que eu fiz um jejum de 2 horas porque eu não aguentei. Sim. Porque em casa é diferente. Aqui, por mais que a gente tenha que ter a nossa intimidade com Deus, né, dentro de casa, mas quando a gente vai na casa do Senhor, é diferente. outra história. É uma força, assim, que, meu Deus, em casa, por mais que, assim, Deus faz morada, assim, Claro. mas tem coisas pra fazer. Uhum. A gente começa a se envolver, ou às vezes quando vai fazer, tipo assim, eu gosto de cozinhar, né? Às vezes uma vez, quem gosta de cozinhar sempre tem que provar essa comida, né? E às vezes em jejum fazer comida. Muito Uma vez eu tava de difícil. jejum bem bela fazendo comida, quando veio eu fui provar e eu, Senhor, me perdoe. E isso é um ponto muito sério que aconteceu uma coisa esse mês de um amigo que hoje ele faleceu esse mês, tinha 17 anos. Ele me mandou mensagem um tempo atrás dizendo que não estava indo mais na igreja, tinha se desviado. E aí eu disse, mas por que, né? Tu pregava e tudo mais, estava sempre envolvido. Aí ele disse assim, eu não tenho força. Eu disse, mas tu sabe que a força tu só vai encontrar lá dentro. Tu tem que tomar a tua posição de ir, porque senão tu não vai achar força. E ele dizia, não, eu vou ir amanhã. Não ia. Não, eu vou depois de amanhã. Não ia. E o inimigo batalhando pela alma dele, né? Porque quando a gente sai e o inimigo sabe que Deus tem um propósito, piorou a situação ainda, porque daí ele vai tentar te faz ceifar de tudo. todas as formas. E ele morreu agora, foi semana passada, eu acho, em um acidente de moto de madrugada. Uau. Não, claro, não podemos dizer se foi salvo ou se não foi, porque isso só Deus sabe. Mas morreu desviado. Então a gente já surge aquela preocupação, será que foi pro céu? E é um exemplo para nós que estamos vivos, que a posição ela vem de nós e que nós precisamos ter o nosso compromisso com Deus e vencer as nossas fraquezas, porque a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então quando eu estou fraca, cansada, e mesmo assim eu me posiciono dizendo, não, eu vou passar por cima disso, eu vou deixar essas coisas que o inimigo está falando de lado e vou me posicionar no jejum e na oração. Deus vai lá e se aperfeiçoa em ti. Deus, ele age na tua vida e tu consegue crescer cada vez mais espiritualmente Amém. para a glória de Deus. E né? é que nem a gente diz, Senhor, cumpre o nosso chamado, que não sei o que. Sim, ele cumpre, mas o nosso esforço tem que vir de nós. Nós temos que orar por isso, né? Assim, eu vou te dar uma casa, por exemplo. Eu tenho que buscar por isso, né? Que Deus não te dá assim de mão beijada, filha, eu tô aqui, vou te entregar. Não, tu tem que buscar. Tudo que é nas nossas vidas é generalizado em busca. A gente Y nos buscamos cuando establecemos prioridades. ¿Sabe? Y eso es algo que Dios lleva falando mucho conmigo en este tiempo. De que la vida de un cristiano, nos podemos establecer prioridades. Cuando nos podemos
comprender en su totalidad que todo en esta tierra es pasajero. É verdade. Eso es una cosa que a mí me choca tanto, porque nos estamos aquí, mas todo es pasajero. Todo. Claro, uno dice, uno se prepara académicamente, profesionalmente, mas cuando tú te detienes a pensar, esto es pasajero. Entonces, cuando nos estamos conscientes de eso, yo digo, ok, yo preciso estudiar, mas también preciso orar, porque eu puedo estudiar, mas de qué me vale si Cristo viene ahora. É. Entonces, si tengo 1 hora, pues media hora para estudiar, media hora para orar. Y uno ahí va poco a poco estableciendo prioridades que nos ayudan a vencer y a cerrar esas puertas, como decíamos ahorita. Y nos ayudan a buscar, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su Aleluya. justicia. Y todas las demás cosas sucederán allá. Y sabe que a veces es falta de fe. É verdade. Porque si Dios dice, todas las cosas serán añadidas, yo tengo que confiar. Yo tengo que creer en eso. Entonces, cuando yo tiro un tiempo, por ejemplo, yo gracias a Dios ya terminé mi bachillerato este año. Mas sabe que personalmente, es individual cada quien, mas yo nunca falté a iglesia por estudiar. Nunca. Yo decía, Dios, yo tal vez tengo un trabajo más. Es hora de ir a la iglesia, pues yo dejaba todo. Así me enseñaron mis padres. Y sabe que todo tiempo yo podía ver a mano de Dios. Yo supe tener exámenes. Quizá un examen era segunda y un domingo teníamos jejum todo día en la iglesia. Yo no podía estudiar porque yo prefería estar en la iglesia. Cuando yo salía del jejum, yo iba a mi casa, jantaba, estudiaba un poco y a otro, mas no tuve tiempo necesario. Mas sabe que nunca me faltó a manos de Dios. Aleluya. Nunca me faltó sabiduría ni inteligencia. Al contrario, a veces salía mejor notas que cuando uno Sí. se esclaviza ahí estudiando tanto. Y yo puedo testificar eso, que meus pais siempre me enseñaron a tener esa prioridad en la iglesia. Y además, tengo amigos, incluso jóvenes dentro de la iglesia que estudiaban conmigo. No iban a ir, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Que tenemos un examen. Y no salíamos mejor, porque es así, en esas pequeñas cosas, Dios obra y nos muestra su fidelidad. Y ahí nos podemos ver que cuando buscamos su reino de Dios y su justicia, todas as demais coisas serão añadidas. E é verdade, e essa semana Deus tem falado muito comigo em relação a priorizar o reino de Deus, a buscar o reino de Deus, né? E que não a gente tá num tempo que a gente não tem que ficar pensando umas coisinhas, eu não vou participar disso porque tem isso. Não, é que nem colocou assim na minha cabeça e creio que foi Deus assim, chega dessas coisas, chega, é hora de te posicionar, é hora de tu buscar, é hora de priorizar o meu reino e exatamente como diz a palavra desse caso, demais coisas serão acrescentadas. Tudo. Não tem que ter pressa, não tem que pensar só nas outras coisas, mas o reino, Claro. o reino. Sim, E a gente tem essa dificuldade, às vezes, de tentar, de entender, de compreender. Mas eu tô buscando. Não, mas é mais. Deus quer muito mais de nós. Assim como a gente pede, Senhor, eu quero mais de Ti. Mas Deus também quer mais de nós. Totalmente. E nessa segunda parte do que todas as coisas vos serão acrescentadas, não tem um pingo de dúvida. Não tem nada, é como se tivesse um ponto de exclamação na parte final. Porque não está escrito, talvez eu vou te abençoar. Não. Se tu fizer isso com o meu reino, eu posso talvez te dar isso. Não. Se tu buscar primeiramente o reino, vai ser acrescentado. Amém. Não tem dúvida, é uma certeza que Deus está te dando. Se tu fizer isso, vai acontecer isso. É a consequência da tua atitude. É Exatamente. em forma mais resumida.
que nós precisamos pôr isso em prática nas nossas vidas. Assim como a nossa alma anseia por Deus, vamos dar atenção a isso. Aleluia. No momento que tu sentir que está faltando algo na tua vida, pode ter certeza que é Deus, não é outra coisa. É Deus. Se tu não está buscando a Deus da devida forma, como a tua alma necessita, Deus, ela vai sentir falta. Tu vai sentir um vazio, como dizem por aí. Muitas pessoas dizem, eu sinto um vazio dentro de mim, eu sinto essas coisas, mas é porque não tomou uma posição com Deus para preencher esse vazio, que é o Deus que está permitindo isso. Y que exactamente Deus permite, es o Espíritu Santo llamando, ¿no? Y nos tenemos que aprovechar ese llamado, porque también la Biblia dice, cuando dice que el Espíritu no contiende para siempre con hombre. Que nos debemos aprovechar ese llamado que hace el Espíritu Santo, porque a veces esperamos estar muy débiles, muy sin fuerzas, en vez de aprovechar ese momento en que necesitaste, corre, porque va a llegar un momento en que quizás vas a dejar de sentir ese vacío, y ahí es que uno comienza a alejarse, a apartarse, poco a poco, porque ya leer la Biblia no es rutina, no es parte y a veces uno dice, es preciso leer la Biblia, sí, mas después, y ¿cómo falaría? Esa llama do Espíritu vaya apagando, mas está en nuestras manos tomar a posición, de nos llamar o Espíritu Santo para que Él venga a encher, a llenar nuestras vidas y a suplir nuestras necesidades. Pero me parece interesante, como dice aquí el versículo 5, que el salmista dice, en español, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué nosotros podemos ver? Que el salmista estaba hablando a su alma. Y es así en nuestra vida. Hay momentos en que nos precisamos decir, alma mía, hay que buscar a Dios. Alma mía, hay que sacar tiempo, ¿no? Y así como un salmista gritaba, y te turbas dentro de mí. ¿Por qué? ¿Faz esto? Pues vamos a hacer. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y así mismo nos tenemos que falar a nosotros mismos. Espera, confía, saca o tiempo, ve a igreja, participa da consagração, esfuérzate, así mismo, porque muchas veces pensamos que es regalado, como uno dice, ¿no? Eu puse mi vida en las manos de Dios, Dios me va a ayudar. No. Dice la palabra en español, ¿verdad? Que el reino de los cielos hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y qué es arrebatar? En español, arrebatar. Yo tengo que hacer fuerza. Yo tengo que buscar, tengo que ¿verdad? Jalar, impulsar hacia mí. Hay un esfuerzo que yo tengo que hacer. Y muchas veces esperamos que ese esfuerzo Dios va a hacer por nosotros. Y no, estamos equivocados. Nos precisamos arrebatar, ser valientes. Porque para seguir a Cristo hay que ser valiente. Para hacer la diferencia hay que ser valiente. Para sacar un tiempo de, no, yo no voy a ir a comer con unos amigos porque tengo que ir voy para consagración. Eso requiere valentía, ¿no? Eso requiere esfuerzo. Mas ahí es cuando nos lutamos en contra de nuestra carne ¿verdad? Y como decimos, matamos nuestra carne. Dios espera eso de nosotros. Entonces, cuando no somos valientes, cuando nos esforzamos buscando su reino, es que Dios acomoda todas las demás cosas. Muchas veces decimos, Dios, yo no veo lo que tú prometiste para mí. Estás buscando. Estás luchando. Y es como no culto da juventud cuando pregó a hermana Taine. Y yo me quedé impactada con eso, porque él falaba, no sé si ustedes estuvieron en ese culto, mas él falaba que todos los jóvenes éramos David. Ella habló de David, ¿verdad? En la guerra. Mas habían algunos sentados y otros posicionados. Y es así. Dios nos ve a todos como guerreros, mas nos tenemos que tomar a posición. Porque yo puedo tener toda armadura, mas si estoy sentada
e não estou em Aleluia, pé Jesus. de luta, né? Preparada para a guerra que é constante. Às vezes nós esquecemos disso. Nós decimos, todo está tranquilo, hoje o inimigo está lutando com outro. Não! É como o pastor pregava ontem. Há milhares de principados que estão todo o tempo vendo tuas debilidades, estudando. E nós temos que estar em posição todo o tempo. Sabe que às vezes Deus falava comigo, às vezes nós tomamos armadura quando vamos ao culto. Só quando vamos ao culto e deixamos a armadura nossa na igreja. Sim, porque chegamos ao culto e estamos, glória a Deus, aleluia, oramos ferventemente. Mas quando saímos da igreja, quando chegamos a casa, quando estamos na faculdade, que somos aí? Somos guerreiros ainda? Estamos posicionados ainda? E esse é o chamado que o Senhor faz para a nossa vida, para o nosso coração. Que estemos preparados, sendo valientes, esforçados, buscando o Senhor. E atendendo, né, ao chamado que o Espírito faz a nossa alma. De que ansiemos por Ele, de que deseemos. Amém? Amém. Eu espero que estejam entendendo o que eu estou falando. Não, Aleluia. e o pior é que a gente às vezes espera o pior acontecer, né? Pra gente se tocar, É certo. pra buscar. É certo. E eu tive várias experiências em relação a isso. A gente às vezes, tá tudo de boa, né? Como Deus é maravilhoso. E a gente esquece de orar. Não, se Deus fez isso, então não tem, né? Como buscar como antes, aí Deus começa, né? Tocar. Em mínimos detalhes, né? E o diabo, ele também se aproveita. Às vezes, é Deus, às vezes nem sempre é Deus, né? Às vezes é o próprio diabo mesmo armando alguma coisa. Tá se enfraquecendo, eu vou fazer isso, né? Vou oferecer isso, né? Vou direcionar ela a isso, né? E então, às vezes começa a perceber que as coisas estão piorando para buscar, mas Deus não quer que a gente busque só quando o dia tá mal. Mas no dia bom, às vezes até mesmo quando o dia tá bom, a gente não busca. Não, é constante, é firme, constante, sempre abundante, é perseverando, é vigiando, é orando sem cessar. Deus quer isso de nós, né? E é incrível, né, que quando quando a gente começa assim buscar Deus, né, ansiando as coisas, é tão bom, sabe? Às vezes a gente não quer reconhecer isso, tem gente que não quer reconhecer, não é porque às vezes as pessoas não querem, é porque tá sem forças, né? Quando uma pessoa tem força, ela não tem desejo de nada. Eu, quando tô sem força, quando a gente tá doente, vamos dizer assim, a gente não tem força nem para levantar da cama. Né? Não sei se a irmã já teve Covid. Eu, quando eu tive, meu Deus, era um cansaço assim que eu não era útil pra nada, né? Então, quando a gente busca assim, né, com desejo, ansiando, né, tipo assim, Senhor abençoa, não, é Senhor abençoe minha família, com desejo de dizer isso a Deus, e Deus quer isso, né, de nós. A fogueira não se apaga quando a gente vai botando a lenha. Isso aí. Quando a gente vai abastecendo para que ela possa crescer cada vez mais, né? Isso aí. Nós temos mais pessoas participando conosco. Irmã Rosana Cunha de Paula, paz, oração e união. Deus abençoe a juventude. Salto, Uruguai. Irmão Bruno Soares, glória a Deus. Irmã Cristiane Bittencourt, paz, oração e união. A irmã Graziele Santos, paz, oração e união. Irmão Clênio Buges, paz, oração e união, Deus na frente. Natália Lacruz, Uruguai, aleluia. Irmã Clarice Folman, irmãs, estou na escuta, preciso que orem por mim. Estou no meu limite da angústia, doente e creio em milagre. Mas preciso superar esse medo, essas aflições. Nós vamos estar orando pela irmã no final. Irmão pastor Jorge Wolf, glória a Deus. Irmã Prisca Gebenacol, paz, oração e união. Irmã Paola Cruz, aleluia. Irmã Leiliane Cardoso, aleluia. Irmã Esther Escola, paz, oração e união. Quiteria Alves, paz do Senhor. Estamos acompanhando aqui de Santa Cruz. Peço bênção de Deus. Pastor Amaro Gomes.
Irmã Beatriz Silva, glória a Deus. Irmã Rode Gebenacol, glória a Deus. Irmã Salomé, glória a Deus, aleluia. E aí, aqui, Diário, eu acho que tu sabe ler. Esa es Andrea. Andrea Cruz es mi hermana y Brenda Torres es mi mãe. Desde Puerto Rico, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Michele, glória a Deus. Irmão Matheus Smith, paz, oração e união. Área Campanha Central, Cacequi. Irmã Rosana Cunha de Paula Queiroz, glória a Deus. Aleluia. E a irmã Franciele Bittencourt, glória a Deus. Aleluia. Temos bastante gente na escuta. Nós esperamos que esta palavra ela tenha entrado no seu coração, porque creio que foi Deus que dirigiu todas as palavras que foram saídas de cada uma de nós que estivemos aqui, porque é tudo para a glória de Deus e para que você possa ser fortalecido pela palavra de Deus, para prosseguir na caminhada, para não perder a sua salvação, que é o nosso bem mais precioso, que é o nosso foco, é o nosso alvo. Enquanto estamos aqui, nós vamos sempre buscar pela salvação da nossa alma, estar em Cristo e buscar o fortalecimento em Deus para vencer as guerras aqui. E a palavra que nós temos para você hoje é: prossiga em frente, que a tua alma ela venha ansiar todos os dias pela presença de Deus. E você possa tomar essa posição de estar buscando a Deus com posição firme todos os dias. Porque se nós nos deitarmos, nos descansarmos, parar pensando que vai ser só um descanso, não, nós não podemos parar. A batalha é constante, a guerra é constante. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias, a todos os momentos. E não deixar para amanhã. Porque amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer amanhã. Nem daqui a 5 minutos a gente não sabe o que vai acontecer. Quem dirá amanhã. Então, que possamos buscar a presença de Deus mais e mais todos os dias. Nos posicionarmos mediante a batalha, não somente dentro da igreja. Não somente quando estamos em volta de irmãos, mas quando estamos no trabalho, na escola, faculdade, em todos os lugares. Glória a Deus. Eu queria convidar a irmã Diária para fazer uma oração pelos pedidos de oração. Aleluia. Amén, aleluya. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Glória Aleluya. a Deus. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te engrandecemos, te damos gloria y honra y Aleluya. gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has permitido de reflexionar en ti, de reflexionar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú vengas a derramar de tu Espíritu Santo sobre nosotras, sobre cada uno de los videologados, Señor, sobre cada uno de los que estuvieran al alcance, Señor, de esta programación y de los que estarán más adelante, Padre. Oh, yo te pido, Señor, que tú vengas a darnos fuerza, Señor, fuerza para seguir buscándote en espíritu y en verdad, Señor. Que podamos, Señor, tomar la armadura de tu Espíritu Santo, Señor, y estar posicionados, estar preparados. Porque estamos conscientes, Señor, de que día a día vivimos en una lucha espiritual, Señor. Porque el enemigo se levanta en contra de nuestras almas. Se levanta en contra de que nosotros te busquemos en espíritu y en verdad, Señor. Pero aquí estamos, con corazones dispuestos, con corazones conscientes, Señor, de lo que tú esperas de nosotros, porque sabemos que para recibir tus bendiciones es necesario posicionarnos, es necesario buscarte, es necesario hacer morir nuestra carne y nuestros deseos para alcanzar aquello que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, que tú vengas a bendecir, que tú vengas a fortalecer, Señor, si hubiera algún hermano, Padre, que esté débil, que necesite fuerza, que necesite ser renovado, aquel que, Señor, que esté enfermo, que tiene peticiones delante de ti, que tú vengas a contestar, que tú vengas a fortalecer, que tú vengas a sanar, Señor, que tú vengas a libertar, que tú vengas a abrir nuestros ojos, Padre, para comprender, Señor, los tiempos que estamos viviendo y luchar esta pelea, Señor, esta guerra con entendimiento, Señor. Glorifícate de una manera especial, bendice a cada uno de los que estuvieron con nosotros, Padre. Gracias por tu hermosa palabra, Padre. Gracias te damos por todas las cosas. Lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Encerramos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Paz, oração e união. No se apagará. Nos colocaste, tú nos reuniste
nuestra sed, tú nos convocaste.